De uma boa planilha de custo, nascem bons lucros. Simples Nacional, microempreendedor, microempresa, empresa de pequeno porte, com sublimite, sem sublimite. Eu posso estar no Simples? Não posso estar no Simples? Quer saber mais? Fique com a gente. Hoje vamos falar sobre o Simples Nacional. Para você que já ouviu falar, para você que tem uma empresa, é do Simples Nacional, nós vamos passar as regras do jogo, como funciona, os cuidados que você tem que tomar, tudo o que você precisa saber. E se ficar faltando algo, pergunta para a gente. Vamos lá então. O Simples Nacional, ele nasceu em 2006, mas ele já estava previsto lá o tratamento diferenciado para as micro e pequena empresa na Constituição de 1988. Então ele é regulamentado em 2006 pela Lei Complementar 123 de 2006. Muito bem. Então o legislador cria a categoria chamada Simples Nacional e engloba a tributação dessas empresas de todos os entes federados, União, Estados e município. Aí dentro do Simples Nacional, ele divide em categorias: microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Bom, vamos lá. Quando ele fala do microempreendedor individual, nós estamos falando daquele empreendedor que tem uma receita bruta até R$81 mil por ano, proporcional aos meses de atividade, sempre, em todos os modelos. A microempresa, até 360 mil por ano. A empresa de pequeno porte, ela se subdivide em dois modelos, até 3 milhões e 600, com todas as esferas juntos, União, Estados e municípios, e até 4 milhões e 800, somente a União, Estados e municípios, na regra geral. ICMS e ISS separado. Muito bem. Outra dúvida que sempre aparece é quem pode estar no Simples. Toda empresa pode estar no Simples? Nós temos que separar os benefícios que o Simples traz. Os econômicos e os tributários são coisas totalmente distintas. Por exemplo, para ser microempresa, empresa de pequeno porte, eu tenho que observar a regra de faturamento. Depois, eu tenho que observar a regra societária. Por exemplo, um CPF pode participar em outra empresa do Simples? Pode, desde que a receita bruta global não ultrapasse os limites estabelecidos. Um CPF pode participar como sócio de uma empresa do Simples e como sócio de uma empresa não Simples? Pode. E aí nós temos dois critérios. Se a participação dele for até 10%, não se mistura as receitas para fins de limite global. Se for mais de 10%, eu tenho que somar a receita das duas empresas, 3 empresas. Se ficar dentro do limite global de 4 milhões e 800, show, posso continuar no Simples. Caso contrário, não. E se eu for administrador? Tenho uma empresa no Simples e sou administrador dela. Posso participar de outra empresa como sócio ou administrador? Vale as regrinhas do limite de 4 milhões e 800. Então, é muito importante, se você participa em várias empresas como sócios ou como administrador, que você comunique o prestador de serviço contábil, a sua empresa contábil, para que ela possa cuidar desse assunto para você e acompanhar esses limites globais, sob pena de você estar incorrendo numa infração e ser desenquadrado. Bom,
que mais que impede de estar no Simples nos benefícios econômicos? Por exemplo, participar de outra empresa como sócio, ter em seu quadro societário outra empresa, ter sócios residentes no exterior. Aqui vai uma que ia dar um trabalhão danado todo ano. Ter débitos com o governo, ficar devendo para o governo, é motivo de exclusão. E agora eles estão endurecendo mais esta regra. Se eu tiver participação no Simples e dever com uma ou mais empresas, a gente está entendendo que eles vão convidar a empresa a ser exclusa do Simples. Essa regra já vale agora a partir de outubro de 2025. Outra regra importante são aquelas atividades feitas bipartidas. Até ficou bonito o termo bipartido. Vamos pensar assim, eu sou médico, eu exerço a atividade como médico, como profissional liberal, por exemplo, a Unimed me exige para ser cooperado que eu explore as receitas da Unimed na pessoa física. E outro exemplo, eu tenho o meu consultório que eu atendo o Unimed e também não Unimedes, ou consumidores finais, pessoas físicas. E nessa atividade eu estou no Simples, no CNPJ, através de uma pessoa jurídica. Então o que o legislador me obriga agora? A somar a receita das duas, tanto do profissional liberal quanto da pessoa jurídica, para fins tributários e limite daqueles 4.800.000. Essas são as principais regras, ter sócio residente no exterior, mas em resumo, a gente deu uma sintetizada boa para a opção dos benefícios econômicos. Feito isso, eu vou lá para a Lei 123, no artigo 17, que ele me fala quais são as atividades e condições dessas atividades. Então, eu tenho que estar naquele rol de atividades para estar no Simples Nacional. Se eu não estiver lá, eu não posso. São atividades vedadas. Ah, mas eu posso constar e não exercer? Não, a recomendação é não fazer. Bom, já nós falamos dos benefícios econômicos e começamos a falar dos tributários. Benefícios econômicos, por exemplo, ser ME ou EPP, eu tenho taxa de juros diferenciada no banco, eu tenho acesso ao Pronamp, eu tenho convenção coletiva com salários diferenciados. E nos tributários, pagamento simplificado dos impostos. Quais impostos? IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, ICMS, ISS e Previdência Patronal. Então, eu recolho tudo numa guia só, com uma tabela. Mas como é que eu chego no cálculo do Simples Nacional? Olha, existe uma tabela para cada ramo de atividade. Então, eu tenho uma atividade para o comércio, eu tenho uma tabela para a indústria, uma tabela para serviços em gerais, aqueles que não dependem de habilitação técnica. Eu tenho uma tabela para serviços de construção civil e advogados. Tenho uma tabela para serviços intelectuais. E olha que legal, quando nós vamos fazendo esse paralelo do Simples e pensando no que vem por aí na reforma tributária, no IBS, por exemplo, o IVA, que é o IBS e CBS, ele vai partir de 28% a nossa estimativa. E aí, ele coloca essas atividades intelectuais lá com benefício fiscal. Então, quando eu juntar o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS, que estão dentro da DAS hoje, lá no IBS, CBS, 28%, uma redução de 30%, vou ter uma alíquota reduzida para 70% de 28%, e com a possibilidade de créditos também. Então, essa é uma novidade. E vale a pena chamar aqui a atenção dos profissionais liberais e atividades intelectuais, que eles serão obrigados, em 2026, providenciar o CNPJ, mesmo sendo pessoas físicas, para fins de contribuição do IBS e CBS. Mas, voltando ao Simples. Então, nós falamos dos impostos que as empresas pagam, que ele recolhe de forma centralizada. Falamos dos limites, falamos das condições para ser sócio
E aí nós vamos falar um pouquinho agora das obrigações que a empresa do Simples precisa cumprir. A empresa do Simples precisa emitir nota? Sim. Tem que pedir nota fiscal nas suas compras? Claro. Tudo que vale para a grande vale para ela também. A empresa do Simples precisa fazer a escrituração fiscal das notas de entrada e saída? A legislação fala que eu tenho que fazer o registro de saída, mas eu não consigo fazer a escrituração completa e a contabilidade se eu não tiver a escrituração total das entradas, saídas, despesas, porque a empresa do Simples é obrigada à contabilidade. Embora lá exista um dispositivo que fala que basta só o livro caixa, mas o Código Civil exige a contabilidade. E entre tantos outros códigos que a gente tem no Brasil, que determina a contabilidade obrigatória para as empresas. Outro exemplo, a lei de recuperação judicial hoje, que é a lei de falências, se você não tiver a contabilidade, você não pode entrar com pedido de recuperação judicial. Outro benefício fantástico, igual agora o fisco está querendo mexer nesse queijo, na verdade aqui é um pedacinho do queijo. Quem já leu o livro, quem comeu, quem mexeu no meu queijo, Então, vamos pensar assim, o fisco mexeu no nosso queijo, porque a partir de 2026, lucros superiores a 500 mil serão tributados, ao ano, 600 mil, perdão, 50 mil por mês, serão tributados nas altas rendas. As empresas do Simples ficou de fora de fazer a retenção, não tem essa obrigatoriedade. Continua isento os lucros. Entretanto, o sócio pessoa física será tributado quando ele declarar isso na sua declaração de ajuste. Mas o que eu quero falar de benefício? Eu fazendo a contabilidade, o lucro que eu apuro na contabilidade pode ser distribuído sem tributação para o sócio. A pessoa jurídica faz essa distribuição sem tributação. Hoje, dezembro de 2025. 2026 para frente, temos que tomar cuidado com as altas rendas, tá? Mas aí é a pessoa física lá em 2027. Então, a contabilidade, ela faz prova para o contribuinte a seu favor. Então, é necessário ter todo esse cenário de compliance. Outra coisa, é obrigatório, independente da contabilidade ou livro caixa, a escrituração de toda a movimentação financeira. Quer dizer, PIX, cartão de crédito, extratos bancários. Isso tem que ser levado para a contabilidade, sob pena dessa contabilidade ser desclassificada, considerada que imprestável para os olhos fiscais. Então, todo cuidado é pouco. Em linhas gerais, nós explicamos como funciona o Simples Nacional e fica a resposta para a seguinte pergunta: o Simples Nacional é o melhor modelo tributário? Resposta: depende. Depende da sua atividade, depende da sua estrutura. Pode ser que no Simples você esteja pagando mais imposto do que deveria pagar. Por isso, fique atento ao nosso próximo programa. Vamos falar do lucro presumido. E aí você pode ir comparando as nossas falas e os modelos existentes. De uma boa planilha de custo, nascem bons lucros.